Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, em Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar vosso pai e vossa mãe. Esse capítulo ele fala sobre a responsabilidade e o respeito aos pais. Ele é muito interessante porque Jesus coloca honrar o vosso pai e vossa mãe. Honrar é muito mais do que amar. Honrar é respeitar, honrar é proteger, honrar é cuidar, é dar afeto quando os pais necessitarem desse apoio, desse auxílio. Nós sabemos muito bem que em várias situações os filhos abandonam os pais quando esses estão velhos. E Jesus coloca que entre a caridade, que é fundamental, a maior delas é para com os pais. E a caridade não é só ajudar. A caridade envolve uma série de responsabilidades e compromissos que os filhos devem ter para com os pais. Não é simplesmente tê-los na sua casa, ou colocá-los num quarto, ou alimentá-los. Não, é muito mais do que isso. É dar a eles o afeto, dar a eles o carinho, a atenção. Aí muitos vão me perguntar, mas eu não conheço meus pais, eu fui adotado. Esse carinho, esse amor, essa honraria aos pais, podem ser os pais de sangue ou os pais que criaram. As pessoas que criaram esse ser. E mais ainda, a estas pessoas que não tinham a obrigação, como um pai e uma mãe, é lhes dado mais valor ainda. Então, nós precisamos entender que existem duas formas de filiação. Uma é carnal e a outra é espiritual. A filiação carnal, ela vem da carne, do sangue. E a espiritual, ela existe por si só. E como existe por si só, ela chega até as pessoas, até os seres, até o corpo, como uma bagagem. Porque elas são imortais. Esses espíritos são imortais. Então é muito comum nós vermos assim famílias onde há um filho que desde bebê renegava ou rejeitava os seus pais, enquanto outros têm uma profunda ligação. Quando nós entendemos que nós somos um espírito com um corpo, nós também temos que entender que a nossa história é muito antiga. Esse espírito já passou por muitas coisas. E nessas diversas situações que o espírito viveu, houveram imensos desafetos, desencontros, todo tipo de violência. Nós todos fomos assim. Nenhum de nós escapa de ter vivido
situações de muita agressão. Muito bem. Nós encontramos famílias que têm 2, 3 filhos, sendo que 2 têm uma vinculação muito forte. Um não. Um é completamente avesso, não tem identidade, não consegue se encaixar na família. Mais ou menos um exemplo, porque são muito mais fortes. São filhos que não se dão com os pais, não se dão com os irmãos, ou às vezes se dão com os irmãos e não se dão com os pais. Aí nós... Como pode? Não é difícil de entender. Quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco a nossa história. E inúmeras vezes, nós temos grandes desafetos que nós precisamos recuperar, que nós precisamos rever, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos pedir perdão. Então imagine que você é uma pessoa que destruiu a pessoa que está encarnada hoje, né? Destruiu a família daquela pessoa em outra encarnação, destruiu moralmente, destruiu a família, destruiu ela em todos os sentidos. Como é que esta pessoa poderia receber este espírito na sua família, se ela tivesse consciência do que esse espírito fez em vidas anteriores? Não conseguiria. E pela benevolência de Deus, nós esquecemos tudo, para termos uma oportunidade de encontrar essas pessoas e nos reconciliar com elas. Da mesma forma, o espírito que vem como filho. Então nós vemos assim, pais que têm dificuldade com um filho, que não tem intimidade, que não conseguem se aproximar desse filho. Mas neste texto, nós estamos falando dos filhos para com os pais. Os filhos para com os pais. Imagina que eu vou reencarnar e tendo como pais pessoas que destruíram a minha vida e a minha família. Eu vou tentar fazer com que dê certo. Mas pode acontecer, e acontece muito seguido, e a gente vê muito isso, que os filhos simplesmente não conseguem. Eles podem ser atendidos, eles podem ser acolhidos, mas chega um momento em que o rancor que existe dentro, o mal que existe dentro, se manifesta. E aí nós vemos inúmeras até tragédias. Mas os pais têm sim a obrigação de cuidar. Porque aí ele será perguntado: o que fizeste com o espírito que te enviei? Então, quanto mais difícil esse filho, mais os pais devem ajudá-lo, socorrê-lo,
buscar Ele onde Ele estiver. E se eles não conseguirem, a eles será dada. E eles serão muito bem recebidos por Deus, porque eles tentaram de todas as formas a reconciliação. Então veja assim, isso não é muito tranquilo, mas é racional. Se a gente pensar que nós já passamos por várias coisas e que a família, que as pessoas que nos cuidam são as que nos dão atenção, são as que nos ajudam no crescimento, que nos ajudam na evolução, então nós vamos entender melhor. Isso independente de consanguinidade ou não. Porque a consanguinidade é da terra, é matéria e desaparece. Mas a afetividade espiritual, essa continua para sempre. Me foi colocado pela casa a ação e o silêncio como forma de ensinar. A ação é exatamente acolher os pais quando eles necessitarem, mas não acolher de maneira insignificante no sentido emocional. Eles, bem ou mal, nos deram a oportunidade de reencarnar. E mais, sejam esses pais, biológicos ou não, eles estiveram e nos trouxeram até onde nós chegamos. Tem uma situação que é importante, é o silêncio. O silêncio como ensinamento. A ação nós já vimos, mas o silêncio é aquele silêncio que as pessoas, por mais difícil que seja, ajudar os seus pais, honrá-los, que o faça sem murmúrios, sem lamentações, e que ofereça a Deus as suas dificuldades e as suas dores, sem reclamar. Porque nós temos, infelizmente, o hábito de nos queixarmos das coisas, de nos queixarmos que nossos pais estão velhos, de nos queixarmos que eles não nos entendem mais, que eles não atendem às necessidades, que a gente precisa cuidar deles, que a gente precisa dar comida na boca, que a gente precisa trocar fralda, muitas vezes. E quantas vezes nós fomos trocados? E quantas vezes nós fomos cuidados e alimentados? E fomos alimentados pelos nossos pais ou por outras pessoas, porque senão não teríamos sobrevivido. Então, honra teu pai e a tua mãe. Honra eles, que certamente o vínculo espiritual se fortalecerá, se recuperará e será uma grande glória. Pense neles como seres frágeis que precisam do amor e da atenção dos seus filhos. Muito obrigada e fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Até mais.